Amados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 163 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica, para na primeira pessoa transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, caráter, fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por esta via nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sob a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posticipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Elton Nyakuni, empreendedor, desenvolvedor de negócios, gestor comercial, ativista social, cristão. Elton Nyakuni, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Cá estou. Obrigado. Elton, aprecia o chá. Em que momentos é que procura por um chá e o que é que encontra nesse chá? Procuro chá logo pela manhã, que é a primeira refeição do dia. É bom para o estômago, aquece lá o estômago para podermos ingerir durante o dia outros alimentos para podermos ficarmos de pé. E aprecio o chá particularmente nesse sentido. E a calmaria, acho que o chá traz uma paz, uma tranquilidade para poder aguentar o dia, as 24 horas, né? Excelente. Qual é a importância, como você vai dizer agora, da paz, da tranquilidade que se adquire através do chá para poder, com sucesso, aguentar as 24 horas que o dia tem, que agora acabou de fazer menção? Qual é a importância desses ingredientes? Paz, tranquilidade. É super importante para mim, porque ajuda-me a conduzir melhor o meu dia, a saber que vou enfrentar desafios e tenho que lidar com elas com paz e tranquilidade, porque somente assim consigo resolver todos os problemas que vão estar a decorrer durante o dia. Somente com a paz e a tranquilidade que é uma solução. Muito bem, excelente. Em que momento é que o Elton Nyakuni descobriu-se como um líder, como alguém que poderia aprender sobre liderança e que poderia também, se convenceu que poderia também partilhar sobre liderança? Em que momento ao longo da sua trajetória de vida é que houve esse despertamento? A liderança comigo começou ainda pequeno, no ensino primário, que já dava-me o título de chefe de turma, então líder de equipe. E aquilo foi crescendo na escola primária, saltou para a escola secundária. A escola secundária também era chefe de turma até eu terminar o ciclo. Na universidade aconteceu a mesmíssima coisa. Eu já no segundo ano já era assistente de cadeiras de docência dos meus docentes, contabilidade, gestão, recursos humanos, psicologia e outras cadeiras. E os docentes, por si só, eles indicavam-me que, olha, Elton, fica a controlar dos colegas, temos um teste no dia X, tu és responsável por eles. Eu era uma espécie de babá dos meus colegas, tanto para pedir um momento de uma nota ao docente, porque o colega não pode fazer um teste,
todos aqueles pedidos dos estudantes na altura, né? Eu era o porta-voz, quem corria dava a dianteira. E descobri esse meu talento nato durante esse percurso todo. Só aprimorei do meu lado profissional quando termino a minha licenciatura e começo a entrar no mercado de trabalho. Então, como gestor comercial, porque eu sou licenciado em gestão de empresas e mestrado em desenvolvimento de negócios. E fui vendo pelas equipes que eu ia liderando em cada empresa onde eu passava, e a coisa foi crescendo e cá estou. Excelente. Qual é a importância da busca pelo conhecimento na jornada de despertamento e avivamento da liderança na vida de um líder? Qual é o lugar do conhecimento para que o líder possa melhor desempenhar a sua liderança? Primeiro, o conhecimento para se conhecer melhor a si próprio, depois esse conhecimento também para usar como uma ferramenta de liderança junto às suas equipes. Conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder. E quem tem poder lidera as equipes, ou lidera até o mundo, desde que tenha conhecimento. Eu busco conhecimento todos os dias em tudo, principalmente nas pessoas. As pessoas têm um conhecimento que nós buscamos todos os dias. Temos que ter mais um ouvido mais apurado e a empatia para poder passar este conhecimento de pessoa para pessoa. Muito bem, excelente. Falou de que conhecimento é poder e que devemos ter ouvido apurado para absorver, aprender dos outros, e empatia para repassar ou transmitir esse conhecimento para as outras pessoas. No século XXI, que para além de conhecimento, que o Zach já diz que o negócio do século XXI são conhecimento, networking, contactos, relações. Como é que vê a questão dos contactos, relacionamentos, como sendo também uma outra fonte de poder? E se quiser equiparar ao conhecimento, como é que poderia, no seu caso em particular, descrever-se? O que é que mais aprimora, o que é que mais valoriza nos dias de hoje, o que é que eventualmente mais lhe serve como uma fonte de poder? Uma fonte de poder, principalmente para Maputo, Moçambique. Digo, Maputo é pequeno, sabe? Maputo é pequeno e todos nós, quase todos nos conhecemos. Criar network com os líderes ou pessoas ligadas à liderança, a negócios, é super importante para quem quer se fortalecer neste mercado. E conhecer pessoas é o melhor negócio. Se tu tens uma base de dados sólida, tu tens tudo. Porque tu não precisas de terceiras pessoas para envolver no seu negócio. Tu já tens o contato direto da pessoa que realmente tem a necessidade de um problema que tu possas ter, uma solução, desculpa, que possas ter para aquela pessoa. O que acontece com muitos cá na tipo praça, né? É um negócio que poderíamos só envolver apenas 2 ou 3 pessoas, envolvemos 10, sem necessidade. Porque não temos a cultura de ajudar o próximo e ver o negócio como uma maneira de crescer e agregar valores. Nós queremos participar em tudo. Não pode estar em tudo, é impossível. Há que respeitar que, olha, já que não vou poder estar para gerir este assunto, a pessoa que vai tratar deste assunto é a pessoa de X. Quando fecharem o negócio, dá um feedback. Como que foi o negócio tratado e tudo mais. A boa liderança começa daí também, onde tu abres mão de participar de um comboio para um negócio, dizes, não, resolve, depois dê-me o feedback. Não trata-se de dinheiro, trata-se de empatia pelo próximo e abrir espaço e haver confiança. Falta-nos muito essa confiança cá em Maputo, infelizmente. Excelente. Falando em confiança, que dizia que é este vínculo que faz com que hajam poucos pontos de contacto numa relação
comercial e evitam sim ruídos. Sim. Como é que se pode trabalhar, aprimorar a confiança? Qual é a importância da confiança para o desenvolvimento de relações? Qual é o papel da confiança para que nós possamos fazer do networking uma fonte de poder no século XXI? A confiança, primeiro, ela constrói-se. E constrói-se com a verdade, com a transparência e com a lealdade. Com esses 3 pontos, tu fechas qualquer negócio com qualquer pessoa. Tens esses 3 pontos, tudo flui, tudo cresce. E ter um histórico que realmente comprova que és uma pessoa de confiança. Eu costumo trabalhar muito por referências, mas referências credíveis, daqueles que fazem parte do meu meio social. Se vem alguém por indicação do líder sendo para mim, eu vou receber com o maior agrado, porque eu confio em si e eu conheço o seu trabalho. Então fecho os olhos e avanço. Agora, quando não tenho confiança, não tenho uma referência sólida, eu preciso de conhecer a pessoa primeiro. Essa pessoa me traz problemas ou soluções. Eu, por exemplo, como Elton, eu represento a Mind Solution, que é a minha startup, onde eu só trago soluções. Problemas trazes tu, eu trago as soluções. E aplico essa filosofia da minha vida pessoal e profissional. Não sou uma pessoa de problemas, sou a pessoa que te ajuda a resolver os problemas. Sim. Excelente. Por que Mind Solutions? E como é que a Mind Solutions tem estado a promover ou a trabalhar a confiança, que é algo que, como bem disse, está a minar as relações, as transações e os negócios a nível da praça? Mind Solution é resultado de várias startups que fui criando no período da vida. As que deram certo, as que deram errado, e são muitas que fracassaram para podermos chegar até a Mind Solution. Até a Mind Solution também vai sofrendo modificações até chegarmos ao pico desejado. É como se fosse um aplicativo. No aplicativo temos o demo, fase 1, fase 2. A cada atualização do software temos lá uma ferramenta nova. Sim. A Mind Solution, como o nome diz, Mind Solution, toda a solução vem da mente. O nosso principal aliado para a vida, para pensar em tudo, está na nossa mente. Eu uso a minha mente para trazer soluções e aplico no meu dia a dia, parte profissional, tanto parte profissional. E até então estou satisfeito com isso. Excelente. O que é que se pode colher de fracassos, de falhas, como disse, que para chegar à Mind Solution foi um acumulado de experiências anteriores boas, mas o que é que se pode colher de experiências más, de fracassos, de falências de empresas para chegarmos a um nível tal como o Mind Solution? Acho que pelo suspiro é porque a bagagem é grande. Eu sou muito novo para a idade, mas tenho uma bagagem muito robusta, porque mexi com muitos setores, muitos mesmo. Acho que depois em off vou poder abrir mais sobre esse passado. Mas aprendi bastante, foi bom ter errado, ter fracassado. Superei a mim mesmo, porque a ideia é superar a mim mesmo todos os dias. O Elton de ontem não é o Elton de hoje e não é do amanhã. Mas a visão é chegar até lá. E nesses fracassos todos pude perceber como o mercado moçambicano é as suas fragilidades, as suas lacunas, as suas verdades, as suas mentiras. E um dos pontos mais cruciais é Maputo. Os negócios de Maputo são lentos, mas são lentos porque é tudo propositado. Okay. Essa lentidão. É por isso as coisas aqui ficam meio que demoradas, não pertencem à velocidade da luz, como os outros países, por exemplo. Os negócios aqui tendem a demorar. Dificilmente tu fechas o negócio logo de cara. Pode-se fechar na teoria. Ok, gostei da ideia do projeto, bem, vamos avançar. Vamos lá para a fase da implementação do tal projeto. Começam já... As questões do Estado, também as políticas do Estado também não ajudam bastante para startups. Não incentivam, não dão um bom engajamento. Para mim, eu ainda acho que é uma
sabotagem não seria o termo correto, mas o nosso Estado não consegue acariciar ou cuidar das startups em Moçambique, aos jovens moçambicanos particularmente. E para mim, em Moçambique, temos mas muito poucos empresários. Temos nhonguistas que vestem terno, bonito como o Delton tem aqui, e diz que é empresário, mas não é empresário, é nhonguista. Mas tem uma empresa que terceiriza serviços, puxa o serviço dali, dá outro ali. Não faz praticamente nada, só faz o traspasse. Não é ser empresário. Mesmo na minha visão, não é isso. Você tem que trazer algo palpável, que vai trazer uma solução. Qual é o impacto que a tua empresa traz para a sociedade? O que a tua empresa vai ajudar no nosso povo? É isso que nós temos que nos focar. Não nos focamos meramente em valores monetários. Dinheiro é bom, todo mundo gosta. Mas qual é o legado que tu deixas como empresário, como empreendedor para as próximas gerações? É sobre isso. Excelente. Como é que considera a questão do ativismo social como ativista social que é? Enquanto um negócio, bem dizia que às vezes as pessoas sinalizam o ganho material como a coisa mais importante e acabam fazendo tudo pelo dinheiro, até as coisas erradas pelo dinheiro. Sim. Falava, por exemplo, dos nhonguistas. Como é que nós podemos usar a veia do ativista social de querer fazer o bem ao próximo como uma forma de ganhar dinheiro? E como é que se ganha dinheiro fazendo o bem ao próximo a longo prazo? Pergunta bem interessante. O ativismo social parte pela tua necessidade de olhar para ti como ser humano primeiro, que tu tens obrigações como ser humano primeiro. A empatia é uma delas. Ser empático com o próximo, saber se colocar no lugar daquela pessoa. Nem todos nós tivemos as mesmas oportunidades durante a vida e temos que saber sempre nos colocar no lugar daquela pessoa. E se fosse conosco, como é que nós reagiríamos a esta situação? É onde entra o ativismo. Eu faço o ativismo por amor, porque eu gosto de ajudar as pessoas. E não faço para aparecer. Eu não tenho redes sociais, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho, apenas uso, como havia dito, o LinkedIn e o WhatsApp. Apenas isso, porque é onde eu me identifico. E mesmo nessas redes sociais não é um sítio onde tenho buscado muito essas informações da parte do ativismo, não. Porque é algo que eu faço pessoalmente. Não preciso aparecer na mídia que estou a ajudar tal fulano, guisado assado. Não preciso. Faço porque quero. E ajudando essas pessoas, nós não sabemos o que vai acontecer o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Não estamos a dizer que tens que ajudar para poder receber algo em troca, não. Mas sabe que estás a plantar alguma coisa naquela pessoa e há de voltar. Pode não ser naquela pessoa, pode ser uma outra pessoa. E é sobre ajudar, trazer um impacto. O que é que tu estás a trazer? Se vou fazer dinheiro fazendo ativismo? Sim, posso fazer dinheiro assim. Como? Vou procurar de projetos sociais, procuro parceiros, pessoas que queiram que se identifiquem com a causa e juntos podemos correr juntos para ajudar essas pessoas. Claro que há uma logística toda para poder termos essas bases bem consolidadas. Temos como a gente vê como funcionam as ONGs, as associações humanitárias, que há um budget que sempre cai de algum sítio e canalizam para essas necessidades todas que a comunidade moçambicana tem. Em parte, o bonito seria esse, mas atualmente as pessoas usam como um mero negócio. Ao invés de levar aquele dinheiro que você foi lá mentir aos investidores, que vais aplicar o dinheiro para reduzir a pobreza, vais dar cursos profissionais às pessoas, inúmeros projetos que vais apresentar lá, porque, por exemplo, as Nações Unidas, elas declaram 17 objetivos sustentáveis. Nesses 17, tu tens que escolher em qual tu vais te enquadrar no teu projeto social. E a gente faz isso, apresenta até as instituições, dão-te o financiamento, meia volta, ao invés de levar aquele dinheiro que foi aplicado para aquele projeto, já usas para fins próprios. É aquela pessoa que realmente precisa de ajuda, não chega a ajuda. Se calhar tem parte, digo, foi bom o Trump ter cortado o orçamento, porque aqui em Moçambique fazia-se e desfazia-se com esses orçamentos todos. E quem realmente deveria ganhar, se beneficiar por esse donativo, não chega daquela pessoa. Termina lá em cima com a liderança, o que está totalmente errado. Não negamos que
causa da fome, tenhas que tirar alguma coisa, mas o principal objetivo é ajudar o próximo. Depois, a consequência é tu teres alguma coisa também a poder ter, suportar a tua logística toda. Eu acho que o correto tinha que ser este, mas infelizmente não é o que acontece. Uau, excelente. Qual é a importância da fé cristã como um princípio para a prosperidade, como uma forma de aplicar em todos os campos da vida e também na área empresarial, como esteve agora a fazer menção? O bem, o amor vence tudo. Se tens o amor, todas as ferramentas, tudo estará a seus pés, porque tens a coisa mais primordial, que é o amor. O amor desencadeia todo o ecossistema que envolve na nossa vida. Se não tiveres amor, não vais fazer muita coisa, porque é o amor que arrefece nos momentos de euforia, em problemas, em conflitos, em inveja, todos esses sentimentos negativos. Quando chega o amor, tudo melhora. Se tiveres o amor, tudo o ecossistema se desencadeia. E passar a não pertencer muito à carne. Tu pertences ao espírito. Há coisas que já no mundo não te atingem, pois já estás num outro nível espiritual. Onde, por exemplo, tivemos um episódio lá no monte, acompanhou, depois partilhei consigo, onde tivemos aquela jovem veio com muita força comigo e eu relaxei. Tive empatia com ela, não gritei com ela, nem confortei ela. Cuidei dela com amor, mesmo ainda acusando-me de algo que eu não fiz, mesmo não nos conhecendo. Eu perdoei ela. Mas depois, quando eu ouvi a história dela durante aquele evento, percebi porque é que ela agiu daquela maneira. Porque ela pertence a um outro mundo, uma outra visão. Não conhece o outro lado da moeda. Houve uma empatia. Aconteceu isto. Ele veio com força, eu acalmei ela. E ficamos dois calmos. E nos juntamos e crescemos. Excelente, maravilha. Qual é o propósito de vida do líder Elton Nyakundi? Meu propósito de vida é espalhar o amor. O amor, a empatia, ajudar as pessoas. É minha melhor paixão. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu ajudo as pessoas todos os dias. E é prazeroso para mim. Gosto de saber que Deus me usa para ajudar as outras pessoas. Eu acho que não tenho palavras. É imensurável. Eu gosto mesmo. Minha maior paixão é ajudar o próximo. Só que essa minha maneira de ajudar as pessoas também tem seus limites. Por eu conhecer o mundo como ele está. Eu ajudo quando vejo realmente tu precisas da minha ajuda. Mereces a minha ajuda. Dou-te uma chance, faço aquela ajuda e passo. Vamos para outras fases. Só que por vezes as pessoas confundem muito ajuda com... Nem chega a ser bondade ou obrigação. Quando ajudas uma vez, a pessoa volta, vem com frequência pedir mais ajuda. Se tiveres a disponibilidade, ajuda. Se não tiveres também, você tem que perceber. Porque o mundo é grande. Temos tanta gente que quer ajuda um do outro. E não é possível ajudar a todos também. O que a gente pode fazer, a gente faz. O que não pode também, deixamos nas mãos de Deus. Como é que lida esta situação que esteve agora a descrever? Ajudamos a primeira e a pessoa volta com a mesma necessidade. A segunda, eventualmente podemos ou não ajudar a segunda, e a pessoa volta mais uma vez. E como é que o Elton em si lida com essa circunstância, com esta situação? Como é que interpreta esse fenômeno? Como é que ajuda essa pessoa a ser ajudada? E como é que talvez expõe de uma forma aberta, sem ferir, de uma forma equilibrada, empática? Sim. Como é que expõe a esta pessoa que poderá estar a perder a oportunidade de não se tornar viciado em ter mão estendida? Sim. E tornar-se um escravo eterno? Como é que o Elton consegue ensinar essa pessoa a se libertar através de situações como essas de recorrente ajuda? Essas pessoas que podem confundir, como bem dizia, a ajuda com eventualmente fraqueza. A falta de conhecimento torna essas pessoas esse tipo de pessoa, porque ela não tem conhecimento de que ao lhe ajudar, eu estou a abrir uma visão para um outro mercado, uma outra direção.
onde eu tomo cuidado quando ajudo alguém, dou-lhe ferramentas para não voltar. Quando voltas eu te digo, olha, na aula passada eu dei-lhe esta e esta instrução para poderes não voltares para aqui. Porque eu infelizmente não tenho disponibilidade a 100% de estar toda hora a te ajudar. Tenho uma bicha ainda por cumprir. E não posso ser desonesto ou não correto. A gente tem que ajudar a mesma pessoa quando tem pessoas que estão na fila à espera da minha ajuda. Sim. Então vou passando. Mas então eu te explico, olha, eu lhe dei ferramentas, desta. Agora eu vou fazer, se eu lhe dei 100% naquela altura, agora vou lhe dar 50%. E o resto vais procurar. E até então, há quem recebe bem, há quem recebe negativamente. E eu respeito isso. Eu respeito toda a opinião de todos, tanto negativas e positivas. São pontos, são visões diferentes. Cada um, eu não estou no lugar daquela pessoa, e ela também não está no meu lugar. Por isso cada um tem o seu posicionamento. Sim. Temos que respeitar esse posicionamento. Uau, isso é maravilhoso. Como é que lida com o ecletismo? Essa questão de aceitação das diferenças, que as pessoas com facilidade, quando encontram-se ou deparam-se com uma pessoa diferente das suas, é mais fácil descartar ou separar-se ou isolar aquela pessoa. Sim. E nos associarmos às pessoas com que aparentemente nós nos identificamos com essas pessoas. Mas disse-nos aqui há bocado que sabe lidar com as pessoas mesmo que pensem diferente de si. Como é que capitaliza o ecletismo, a diferença entre as pessoas para poder, como disse, praticar a paz e a tranquilidade que adquire desde manhã a partir do chá? Começamos com amor. Eu sou um ser feliz. Todos os dias eu escolho ser feliz. Eu costumo, por vezes, em tom de brincadeira com algumas pessoas do movimento social, eu digo, a minha natureza humana, eu sou uma má pessoa, mas eu escolho ser uma boa pessoa todos os dias. É uma escolha que eu tenho, mas eu sou uma má pessoa. Eu escolho. Então, a partir do momento que eu escolho ser uma boa pessoa, estou a abrir uma não sei se é uma exceção. Eu escolho. Não quer dizer que eu não tenho um lado mau. Para dizer que não podes brincar com o meu coração ou com a minha ajuda. Porque numa conjuntura moçambicana da nossa sociedade como está, ajudar outras pessoas é um privilégio. Eu digo, eu sou um privilégio na tua vida, então aproveite. E se eu passar, passei. Porque nos dias de hoje, todo mundo que te ajuda tende a pedir algo em troca. Ou em expor a tua ajuda às outras pessoas. Então, se encontras um Elton que ajuda-te e tu ainda ficas com joguinhos, o Elton passa porque ele tem uma bicha por cumprir. Mas ele te entende porque vocês têm conhecimentos diferentes, têm visões diferentes. A mesma educação que eu tive, tu não tiveste. A mesma formação que você teve, tu não tiveste. Então, é um ecossistema de vários fatores que eu tenho que compreender e não te julgar por isso. Eu isso aprendi muito com minha esposa, a saber entender a situação do outro. E se fosse contigo, como é que tu reagirias? Então, nós sempre temos razão dentro do nosso campo de atuação. Tivemos aquela brincadeira lá do evento anterior, onde tinhas que escolher, estás no fundo do mar, escolhe entre salvar a vida da sua mãe e a vida da sua esposa. Tivemos lá vários pontos de ponto de vista diferentes. Não, salvo minha mãe, não, salvo minha esposa. Cada um tinha um ponto de vista. E de acordo com o sentimento, a relação que tem com essas duas pessoas. E tínhamos que respeitar a quem salvaria a sua mãe, a quem salvaria a sua esposa. Sim. Muito bem. Quais são as motivações que o Elton persegue ao se associar a outras pessoas para formar B2B, como dizia, muito para além do negócio em si, mas se forem, por exemplo, causas sociais, movimentos, quais são as motivações coletivas que faz delas os seus valores, que a partir destas podem desenvolver parcerias, como foi o caso, por exemplo, do projeto Monte Êxodo? Primeiro,
eu sou guiado por Deus. Por Deus, porque eu só faço daquilo que é a vontade dele. Eu oro todos os dias, é meu pão no cada dia. Eu não saio de casa sem orar. As madrugadas já me conhecem. É o momento que eu desperto para me comunicar com Deus e comigo mesmo. E é a partir daí que eu tenho discernimento para poder ver quais são as melhores escolhas que eu tenho que ter ao longo do dia. A quem devo me associar. E Deus traz essas pessoas para mim. Uma delas é o Senhor, que nos conhecemos no passado, já há mais de 3 ou 4 anos que nos conhecemos. E identifiquei-me com a sua maneira de trabalhar, a sua postura, a sua ética, a sua educação. E por que não me associar a alguém como o Senhor? Porque eu aprecio o teu bom trabalho. São pessoas como essas que eu quero no meu ecossistema. Pessoas ligadas a fazer o bem. É a principal matéria. Se a pessoa faz o bem, o resto é consequência do bem que a pessoa faz. Muito bem. Qual é o líder que mais admira e quais são os 3 ou 4 traços de personalidade desse líder que para si são um espelho? Nacionais ou internacionais? Como entender? Eu atualmente não me ocorre agora um líder que eu me identifique com a sua jornada, mas tem lá vários que posso estar a falhar para não citar nomes, mas tenho alguns que me identifico com um deles é o Senhor, que está aqui na minha frente. O trabalho que faz é espetacular, é honroso. Eu acho que não tem nada melhor do que servir a Deus. E trazer esse conhecimento para quem não tem esse conhecimento, mostrar esse mundo mágico e bonito que é seguir a Jesus. E como é que isso é feito? De borla, for free, mahala, diferente dos curandeiros. Os curandeiros têm que pagar. Então, eu acho que é mais por aí. É mais por aí. Muito bem. Se houvesse algo que pudesse mudar em si de noite para dia, ao fechar o olho, ao acordar, já acordaria diferente nesse aspecto. O que seria? E quais são 2 ou 3 pontos fortes que as pessoas caracterizam quando dizem que o Elton Nyakundi é 3 atributos? Primeiro defeito é ser uma pessoa impaciente, extremamente impaciente. Essa impaciência vem do motivo de saber que estou a fazer a coisa correta e a outra pessoa não está a me entender e que ela só vai me entender daqui a um período. E esse tempo eu não tenho de espera. Salto. Chega a despertar, eu já estou lá. Quando vem, desculpa, mas já havia percebido, agora vamos correr juntos, eu já estou em outros patamares, infelizmente. 3 qualidades é ajudar o próximo. Todo mundo, os meus amigos que estão no meu circuito, chamam-me de faz tudo. Que tudo tu precisares, fala com Elton. Ele conhece as pessoas certas para fazer o que tu procuras. Só das soluções. É por isso que surgiu o nome Mind Solution. Por tudo que é solução, eu trago-lhes. Até com pessoas que eu não conheço, eu vou trazer essas pessoas para si. Costumo dizer que aqui em Moçambique eu posso tudo. Porque eu conheço o território moçambicano. Conheço a cada um. Onde anda, com quem anda, qual é o negócio que faz. E é um privilégio ter esse acesso. E essa é a minha maior graça, que ainda a cada dia vai aumentando, porque vou conhecendo mais pessoas. Acho que são esses que podem caracterizar. E uma pessoa que está disposta a ajudar a qualquer altura, sou uma pessoa respeito muitas pessoas, tenho muito respeito às pessoas. E a minha impaciência, voltando à impaciência, eu tenho uma facilidade muito grande de encerrar ciclos. Eu insero ciclos, porque eu parto do princípio que se não deu naquela altura, não há de dar agora. Porque eu sempre dou o meu máximo em tudo que eu faço. Não dou pela metade. Se eu começo um assunto, é para fechar. Costumo dizer que não existe morrer pouco nem morrer muito. Morte é morte. Então é como o Elton, quando ele faz uma coisa, é para valer. E eu não tenho tempo. Tempo não tenho. Não sei há quanto tempo eu ainda tenho neste mundo. Por que eu vou desprezar o pouco tempo que eu tenho com coisas que não fazem crescer? Prefiro passar e continuar a correr. Muito bem. Excelente. Olhando para
o ecossistema empresarial moçambicano, para que ele possa ser um ecossistema colaborativo, participativo, em que as pessoas tenham mesmo a intenção de em meio às diferenças, conseguirem definir uma agenda comum e as pessoas se entreajudarem uns aos outros. O que pensa 2 ou 3 medidas que deveriam ser tomadas para tornar um ecossistema, o setor empresarial moçambicano, neste nível, com um ecossistema que tenha este perfil? Primeiro, a honestidade. Empresários moçambicanos não são honestos, infelizmente. São todos cheios de lábia. Tinham que melhorar nesse aspecto. Segundo, responsabilidade. Poucos empresários são responsáveis pelos seus atos. Começam um assunto e não conseguem terminar o assunto e desaparecem. Terceiro, tráfico de influências. Usamos muito aqui neste país. Sem o tráfico de influências aqui em Moçambique, muita coisa ia fluir. É por isso que temos muitos negócios centralizados numa única pessoa, num único grupo. Cada falta desta componente. Se destruirmos essas 3 componentes, Moçambique torna-se um país melhor. Aqui neste país temos recursos, posso dizer, ilimitados não, mas recursos que podem sustentar gerações e gerações. Temos jovens incríveis, super inteligentes, super dotados. Pessoas que têm um conhecimento que é bem avantajado, que podem fazer esse país crescer. Ideias e projetos sociais e projetos capitalistas também que podem fazer Moçambique crescer. Mas antes de termos esses temas mal resolvidos, vai ser a mesma coisa, o mesmo ecossistema. É o mesmo ecossistema. E o mais agravante é que todos nós nos conhecemos, mas a cidade de Maputo é pequena. É muito pequena. Muito bem. Qual foi o livro que leu e que mais lhe impactou, mais falou consigo? E por que esse livro? Pai Rico, Pai Pobre. Foi um livro que impactou-me bastante em ver vejo os 2 lados da vida. Quem nasce tendo e quem conquista. E o ponto de vista de cada um. O líder sempre não pode me julgar por eu ter um pai rico, que deu-me bases sólidas para chegar onde eu cheguei. Costumo dizer que na vida existe quem começa a andar na escada rolante. Na escada rolante a pessoa chega, fica em pé e a escada vai subindo automaticamente de forma gradual. E aqui tem a convencional, que faz de grau a degrau. Então, eu não crucifico as pessoas por elas terem sido num berço de ouro com mais oportunidades do que eu. Não, foi bom para ti, aproveite, só não faça os outros sentirem-se menos pessoas do que o senhor, porque tiveste lá melhores oportunidades. Então, acho que os outros também não estão a correr. Os outros estão a correr de acordo com as condições que elas têm naquele momento. E temos que, é por isso que eu toco muito na empatia. Sem empatia a gente não faz quase que nada. Então o Pai Rico, o Pai Pobre foi um livro marcante, marca-me até hoje. E outros que vou lendo ao longo dos dias, mas este sim. Impressionante. Para quando é que podemos esperar ou aguardar por um livro assinado da autoria do Elton Nyakundi? O livro, daqui a um período, ainda estou a coletar mais informações da minha trajetória de vida profissional, pessoal ou ativismo. Um dia podemos ter um livro para poder partilhar com os leitores da minha experiência, do meu trajeto de vida. Muito bem. Gostávamos de, por fim, aprender de si, líder Elton Nyakundi, como é que se prepara diariamente no seu espaço individual privado antes de se conectar, se juntar às suas diversas equipes nos vários projetos. Uma preparação, sob o ponto de vista de preparo mental, preparo emocional, preparo físico e preparo espiritual. Primeiro, tal como eu dizia, eu todos os dias à madrugada oro. Depois das minhas orações, eu trabalho bastante à madrugada. É o melhor período para mim.
E acordo, minhas orações começam geralmente das 0 até as 1, por vezes até as 3, depende do avivamento do dia. Depois disso, pela manhã, pequeno almoço, e peço direcionamento a Deus para que Ele guie o meu dia, como é que será o meu dia. E estudo a quem vou me reunir. Por exemplo, hoje eu tinha o primeiro encontro com um investidor, estudei como é que esse investidor é, de onde ele é, o que ele traz para mim, o que eu posso trazer para ele. Venho quando fiz o TPC. É super importante conhecer quem tu vais te reunir. E a pessoa fica confortável e fica confiante, vê que realmente essa pessoa tem interesse em fazer negócios comigo. A pessoa me conhece, procurou saber quem eu sou. E mediante isso tu vais apresentando aquilo que são as soluções para esta pessoa. Porque você estudou a pessoa. É o que as pessoas do meu meio social procuram entender. O problema, ela já vem com um problema, então eu trago a solução. Sim. E conduzo o dia desta maneira. E sempre com sorriso, sempre bem educado, bem humorado. Dificilmente me encontras chateado. São casos mesmo raros. Não permito que isso aconteça comigo, porque é sobre mim. Então não posso permitir que um fator externo venha criar um alvoroço no meu dia. Não, eu não permito. E tenho essa autonomia, porque a vida é minha e pertence a Deus. Só nós dois estamos conectados. Os outros não estão, podem estar nas suas dimensões, mas eu tenho meu alinhamento com Ele. Então nada mundano pode vir e tentar haver um confronto comigo. Nada. Tenho essa autonomia. Excelente. Queremos agradecer este tempo que nos serviu o seu chá de conhecimento prático sobre liderança, desejando muito bom ânimo, que o Altíssimo continue a banquetear-lhe da sua graça, momentos de comunhão, de intimidade, de forma que possa cultivar continuamente esta comunicação vertical com o Senhor, para que possa proteger a sua unção, proteger o seu espaço, a sua paz, este que é o combustível que leva para poder estabelecer relações frutíferas com os outros, na forma como se oferece a ser uma solução para os demais. Amém. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar de encontros como este, que vão agregar valores não só a mim, mas aos outros também que acompanham a transformação do mercado moçambicano. E muito obrigado. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp e no nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.